Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 11 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 15 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia 15, para quem faz aniversário no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre feliz aniversário. Terça-feira ensolarada, antecipando aí o feriado amanhã, feriado, né? Perdão, hoje é dia 14, amanhã é dia 15, eu falei dia 15. Amanhã é feriado e com certeza a expectativa é de um feriado com sol ensolarado, tendo em vista que os próximos dias serão de um forte calor. É isso mesmo, a previsão é de dias quentes. 10 horas mais 11 minutos, nós temos a participação de César Martins nesta manhã de terça-feira. César, grande abraço, meu amigo, semana que vem vai estar aqui participando conosco. 10 e 12, vamos conhecer a pauta do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desse dia 14 de novembro de 2023. STF derruba condenação trabalhista bilionária contra a Petrobras. Agência interdita pilhas da Vale em Mariana. Povoado pode ser evacuado. PF faz ação contra tráfico internacional de drogas no Rio e em São Paulo. Primeira edição de títulos verdes rende 2 bilhões de dólares. Senado pode votar prorrogação da lei Paulo Gustavo e mais 12 itens. É a pauta do Virtual News de hoje. Vocês teve ideia já das matérias que nós vamos estar falando a respeito. E agora, vamos para as manchetes desta terça-feira que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco. Reuters. Militares israelenses dizem ter encontrado sinais de reféns mantidos em hospital de Gaza. Reuters. Forças israelenses fora do principal hospital de Gaza oferecem envio de incubadoras. Bancos fecham nesta quarta-feira e reabrem na quinta. Estadão. Polícia Federal prende terceiro suspeito de ligação com Hezbollah para ataques à comunidade judaica no Brasil. Estadão. Documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reuniões com mulher de líder do Comando Vermelho. Jornal do Brasil. Câmara quer desenrola para micro e pequenas empresas negociarem dívidas de até R$150 mil. O Globo. Onda de calor no Brasil. Saiba se sua cidade está entre as 1.400 que sentirão semana mais quente do ano. G1. Lula critica a violência em Gaza e diz que Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. R7. Sem desoneração, setor de telecomunicações deve fechar quase 20% dos postos de trabalho. Isto é, secretário assume erro em visita de dama do tráfico ao Ministério. Aí, essas são as manchetes desta terça-feira, falando sobre Israel, essa questão do Hamas, a chegada dos palestinos, as declarações do presidente Lula, toda essa situação envolvendo aí o Oriente Médio e também os problemas domésticos, né? Polícia Federal desencadeando a sua operação e tudo mais. Bom, tá aí para você tirar as conclusões. São várias as informações nesta terça-feira. 10 horas mais 15 minutos e vamos agora para a pauta do Virtual News e falar sobre a derrubada de uma condenação trabalhista, de uma ação trabalhista contra a Petrobras. A decisão foi do STF. Vamos à matéria que é da Agência Brasil.
STF derruba condenação trabalhista bilionária contra a Petrobras. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou a anulação de uma ação trabalhista bilionária envolvendo a Petrobras. O entendimento foi formado durante o julgamento virtual encerrado na sexta-feira, dia 10. Por 3 votos a 1, o colegiado atendeu ao recurso da estatal para derrubar o entendimento da Justiça do Trabalho sobre o cálculo de remuneração mínima por nível de regime, o RMNR, mais favorável aos trabalhadores. O impacto financeiro era estimado em 47 bilhões de reais, segundo a companhia. O pagamento foi reconhecido pelo Tribunal Superior de Trabalho, TST, mas foi suspenso por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes em 2018. Pelo entendimento do TST, os trabalhadores teriam direito ao acréscimo de adicionais ao pagamento do RMNR, como de periculosidade noturno e confinamento. Segundo os sindicatos da categoria, o modelo serve para diferenciar funcionários que prestam serviços administrativos e os que estão em refinarias ou embarcados em plataformas de petróleo. Ao julgar o caso definitivamente, o Supremo confirmou a liminar de Moraes contra o pagamento dos acréscimos à RMNR. Os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia seguiram o relator. A ex-ministra Rosa Weber votou a favor dos trabalhadores. Luiz Roberto Barroso se declarou suspenso ao julgar o caso. Bom, está aí a decisão do Supremo, 47 bilhões seriam a estimativa da despesa da própria Petrobras com essa questão dos trabalhadores. Como acabou sendo vitoriosa, os trabalhadores não vão receber mais essa remuneração e essa ação agora se torna extinta. 10h17. E vamos falar sobre a questão que envolve a Vale em Mariana e a possibilidade do povoado ser evacuado. As informações também são da Agência Brasil. A agência interdita pilhas da Vale em Mariana. O povoado pode ser evacuado. A Agência Nacional de Mineração determinou a interdição das atividades de 3 pilhas de estéreo da mineradora Vale. São estruturas que entregam a mina de fábrica nova, situada em Mariana, Minas Gerais. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 10. A necessidade de uma evacuação em áreas em torno que seriam atingidas em caso uma tragédia ainda será avaliada. A mineradora diz que não há nenhum risco eminente. De acordo com a nota divulgada pela ANM, nesta segunda-feira, uma equipe foi destacada para fazer uma vistoria no local. Nesta semana, definir as medidas a serem impostas à Vale. A visita será realizada junto com agentes da Defesa Civil de Minas Gerais. As pilhas interditadas são a PDE Permanente 1, a PDE Permanente 2 e a PDE União Vertente Santa Rita, diz a nota. Bom, diante do que já aconteceu no país, dos desastres que já aconteceram, claro, toda atenção é necessária e, havendo o menor risco possível, a população deve ser evacuada e as medidas devem ser tomadas. Obviamente, cabe aí toda uma situação que envolve governo federal, justiça e a empresa Vale. 10 horas mais 19 minutos. E a Polícia Federal fez uma operação, iniciou uma operação nesta manhã contra o tráfico de drogas. Vamos para as informações que vêm da própria Polícia Federal. PF faz ação contra o tráfico internacional de drogas no Rio e em São Paulo. Policiais federais fazem nesta terça-feira, dia 14, uma ação contra o tráfico internacional de drogas ilícitas no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso usava o porto de Itaguaí, no Rio, para enviar cocaína para a África e a Europa. A Operação Néfilos cumpre o mandato de prisão preventiva e 25 mandatos de busca e apreensão nas cidades fluminenses do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João do Meriti, Itaguaí, Itaboraí e Angra dos Reis, além do município de Santos, em São Paulo. Os mandatos foram expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio, que também determinou o bloqueio de bens que sejam pertencentes a integrantes do grupo criminoso no valor de R$3.150.000. A Polícia Federal identificou imóveis, veículos, lanchas e cavalos
que eram usados para lavar dinheiro. As investigações começaram a partir da apreensão de 342 quilos de cocaína que estavam escondidos em toras de madeira no porto de Itaguaí em abril de 2021. O carregamento seria enviado à Europa. Os investigadores conseguiram identificar a estrutura montada pela quadrilha para burlar as fiscalizações portuárias e aduaneiras. O grupo estaria envolvido ainda, segundo a Polícia Federal, com o comércio ilegal de armas de fogo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Bom, tá aí a mais uma ação da Polícia Federal. 10 horas mais 21 minutos, emissão de títulos verdes. Nós comentamos isso aqui no Virtual News há um tempo atrás e aconteceu. Foi colocado à disposição na Bolsa. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência Brasil. Primeira emissão de títulos verdes rende 2 bilhões de dólares. A primeira emissão dos títulos públicos sustentáveis no mercado internacional rendeu 2 bilhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. Disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O valor confirmou as estimativas mais recentes apresentadas pelo Tesouro Nacional. Os papéis pagarão taxa de retorno de juros de 6,5% ao ano. Isso significa que o governo brasileiro pagará os 2 bilhões levantados na Bolsa de Nova York, com correção de 6,5% ao ano no vencimento dos papéis. O spread, diferente entre a taxa de papéis brasileiros e os títulos do Tesouro norte-americano, considerados papéis mais seguros do mundo, ficou em 181,9 pontos base. Isso equivale a 1.819 ponto percentual acima dos papéis dos Estados Unidos. Tanto a taxa de juros como o spread funcionam como uma medida de confiança dos investidores em relação ao Brasil. Quanto mais baixos, maior a confiança nos papéis brasileiros no exterior. Segundo a Haddad, o spread em torno de 180 pontos foi uma excelente notícia. Isso significa que, independentemente das agências de classificação de risco, o mercado internacional enxerga o Brasil como um país com grau de investimento igual ao México. Papéis federais lançados no exterior, os títulos verdes são vinculados a compromissos com o meio ambiente. Em vez de receber meros juros financeiros, investidores estrangeiros receberiam os rendimentos de um projeto sustentável, que ficarão em 6,% ao ano para os compradores dos títulos. Essa será a mesma taxa de retorno do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, lançado em agosto e que representa parte dos recursos das emissões dos títulos. É mais uma forma de captação. Vamos aguardar aí quais são os desenvolvimentos e a utilização desse valor, desses primeiros 2 milhões de dólares que foram arrecadados com essa venda dos títulos verdes. Sucesso ao governo e de olho aí, o Senado de olho, é claro, acompanhando de perto para que tudo seja feito da melhor forma e mais transparente e eficácia possível. 10h23 e o Senado analisa hoje os vetos, inclusive da lei Paulo Gustavo. Tem mais alguns itens da pauta. Vamos às informações que são da agência Senado. Senado pode votar prorrogação da Lei Paulo Gustavo e mais 12 itens. O Senado tem uma pauta extensa nesta terça-feira, com 13 itens para votação em plenário. Além da prorrogação do prazo para execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, que prevê ações emergenciais para o setor cultural, estão na pauta projetos sobre direitos dos atingidos por barragens, alterações nas penalidades para advogados e pedidos de empréstimos externos com garantia da União. A sessão começa hoje às 14 horas. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo pela Rede Senado, Lembrando que a pauta só está sendo possível as votações porque a análise dos vetos quanto aos projetos que foram enviados à presidência só será feita na próxima semana. Um acordo entre os líderes fez com que os vetos fossem analisados para a semana que vem. Isso faz com que a pauta pudesse ser caminhada. Senão, a pauta estaria travada. Vamos aguardar, então, as votações na agência Senado. Projetos importantes. Esse é a Lei Paulo Gustavo, sem dúvida, incentivando aí a questão cultural, que também foi muito atingida na época da pandemia. Estamos falando também dos pequenos produtores culturais, não somente dos grandes artistas, mas sim os pequenos produtores culturais. 10 horas mais 25 minutos.
Estamos chegando ao finalzinho da pauta. E o Virtual News de hoje ficou por aqui. Rápido, pocket e, claro, sempre com a mesma consideração e o carinho com você. 10h25. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição na íntegra, nas redes sociais e também no nosso site, rv1.com.br. E também o programa na íntegra. Excelente terça-feira para você. Aproveite o feriado de sol, dia quente, hein? E até quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.